Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Porto Belo Grupo para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.portobello.com.br. A apresentação também está disponível para download. To hear the audio in English, please click on Interpretation and select English. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação será realizada em português, com tradução simultânea para inglês. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Porto Belo Grupo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor John Suzuki, diretor-presidente, e a senhora Rosângela Sutil, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor John Suzuki, que dará início à apresentação. Por favor, senhor John, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2024. Vamos iniciar com uma contextualização de mercado que a Rosângela vai compartilhar conosco. Na sequência, passaremos pelo desempenho operacional financeiro do Porto Belo Grupo e de cada uma das nossas unidades de negócio. Depois, eu volto falando um pouco mais sobre atualizações estratégicas e perspectivas para o último trimestre de 2024. E finalizamos com uma sessão de perguntas e respostas. Rosângela, por gentileza. Boa tarde a todos. É um prazer compartilhar os resultados de mais um trimestre com vocês. Trazendo a atualização do mercado, no terceiro trimestre de 2024, segundo os dados da Anfacer, o mercado de revestimentos cerâmicos teve uma evolução de 3,7% no terceiro trimestre de 2024, comparado com o terceiro trimestre de 2023. Enquanto que no acumulado do período, a evolução do mercado nesses 9 meses foi de 4,9% versus o mesmo período de 2023. Enquanto o Porto Belo Grupo continua apresentando evolução muito superior ao mercado. Nesse trimestre, a empresa atingiu 20,6% de crescimento no volume de vendas nas operações do Brasil, comparado com o mesmo período do ano passado. Quando olhamos para o acumulado do ano, o crescimento foi de 19,5% versus os 9 meses de 2023. A performance resultou em ganho de market share em todas as unidades de negócios da companhia. Nos Estados Unidos, o mercado de revestimento cerâmico ainda passa por desafios. Dados do segundo trimestre do ano, divulgados recentemente pelo TCNA, mostram que o consumo apresentou uma queda de 4,2% comparado a esse período do ano de 2023. Segundo os dados de Housing Starts, que refletem a dinâmica do mercado de construção civil nos Estados Unidos, apresentam ainda um volume de lançamentos inferior à base histórica. O mercado norte-americano tem sido impactado pelas definições políticas e econômicas que influenciam na dinâmica de mercado no curto prazo. Partindo agora para o desempenho do terceiro trimestre de 2024 do Porto Belo Grupo, a receita líquida consolidada teve um crescimento de 10,6% versus o terceiro trimestre de 2023, sendo a maior receita trimestral da história da companhia, com avanços positivos em todas as unidades de negócios e totalizou 662 milhões de reais. Na visão por unidade de negócios, apresentamos um crescimento em todas as operações. A Pointer cresceu 38,8% versus o terceiro trimestre de 2023.
Portobello América, que cresceu 17,3%, a Portobello Shop, um crescimento consistente, atingindo 12,7%, e a unidade Portobello, atingindo 5,1% de crescimento no mesmo período. Na divisão geográfica, as operações nos Estados Unidos tiveram um crescimento de 17,3%. Com isso, a participação dos mercados internacionais passou a representar 22,8% do total das receitas do grupo. Passando para o lucro bruto e margem bruta consolidada, o grupo teve recorde de lucro bruto, atingindo 250 milhões de reais no trimestre. A margem bruta consolidada foi de 38,3%, sendo 2 pontos percentuais abaixo do terceiro TRI de 2023, mas com crescimento sequencial ao longo do ano em todos os trimestres. O desempenho de margens das unidades do Brasil estão compensando parcialmente os impactos com o ramp-up da operação nos Estados Unidos, que neste trimestre apresentou margem bruta positiva. As despesas operacionais totalizaram 197 milhões de reais e representaram 29,9% da receita líquida do grupo. O resultado foi 0,7 pontos percentuais menor que o terceiro trimestre de 2023, devido às ações de gestão de produtividade e eficiências operacionais, quando comparados com o mesmo período do ano anterior. No EBITDA, reportamos 103 milhões de reais, um crescimento de aproximadamente 9% no terceiro trimestre de 2024 versus o terceiro trimestre de 2023, com margem EBITDA de 15,6%, resultado de uma trajetória positiva de resultados operacionais. Encerramos o trimestre com lucro líquido de 2,6 milhões de reais, no terceiro trimestre de 2024. Este é o primeiro resultado positivo de 2024. O grupo segue com as ações e estratégias para aumentar a geração de lucro da companhia. No capital de giro, tivemos avanços em clientes, fornecedores e os estoques ficaram em linha com o ano anterior. Seguimos com as ações estruturantes que visam a melhoria desse indicador com o menor consumo de caixa para a operação. Quando olhamos a evolução dos investimentos, permanecemos também em linha com o planejamento de 2024 e apresentamos uma redução de 59,7% no CAPEX financeiro da companhia, comparado com o 3T de 23, mantendo apenas o que estava programado e é essencial para as operações. A dívida líquida do trimestre fechou em 978 milhões de reais e, como resultado do plano de redução de alavancagem, fechamos o trimestre com 2,9 vezes net debt to EBITDA. Fechamos também o trimestre com uma redução de 1,8 pontos percentuais no custo médio da dívida e uma melhoria de 1,6 anos no prazo médio da dívida em comparação com o mesmo período no ano passado. Passo a palavra para o John novamente, falar um pouco sobre os projetos estratégicos. Obrigado, Rosângela. Vou começar falando sobre nossa operação dos Estados Unidos, que no terceiro trimestre de 2024 conquistou importantes avanços. Continuamos a avançar na fábrica, saindo de um patamar de utilização da capacidade produtiva de 80% no segundo TRI para 85% no terceiro TRI de 24. Na linha de Small Formats, que entrou em fase de produção pré-operacional em abril de 2024, seguimos evoluindo no processo de ramp-up, registrando importantes avanços nos volumes produzidos. Embora seja uma linha de menor capacidade, terá importância estratégica e econômica similar à atual linha de Field Tiles. Já nessa linha, temos observado a evolução progressiva na redução de custos, resultando em melhoria de margem bruta, como já foi apresentado. Essa margem bruta teria sido ainda melhor, cerca de 4 pontos percentuais, se considerados os custos correntes de produção, não os custos dos estoques. É notável a evolução na estabilidade da fábrica, seja pela qualidade, pelo turnover ou a própria organização do chão de fábrica,
o que tem permitido avançar também no mix de produção. Continuamos também a evoluir nas vendas, assim como na qualificação de mix de produtos e canais, que mais do que o volume de vendas, ganha relevância em nosso desafio comercial. Ainda dentro da estratégia de internacionalização, nesse trimestre o grupo esteve na Itália, participando da mais importante feira internacional do setor, a Cersai. A companhia teve grande destaque com a apresentação da preview da coleção Bossa on the Road, nossa primeira coleção global desenvolvida de forma integrada entre as unidades de negócio do grupo. Também na Itália, a unidade Portobello América recebeu o prêmio Tecna 2024, sendo considerada a melhor nova fábrica de revestimentos cerâmicos da América do Norte, por sua excelência em design e inovação na categoria de materiais cerâmicos. Esse prêmio reforça ainda mais o nosso posicionamento no mercado norte-americano e internacional. A Portobello Shop, nossa unidade de negócio que lidera a estratégia de varejo integrado, também continua com bons resultados. Gostaria aqui de destacar alguns pontos. Mais uma vez, conquistamos o 6º lugar no segmento de materiais de construção pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Esta posição é muito relevante se considerarmos que somos uma rede de lojas especializadas e aqui concorremos com nossos parceiros home centers. As lojas próprias, que já representam 49% da receita da unidade, continuam apresentando crescimento de 2 dígitos, alcançando 22,4% versus o mesmo trimestre do ano passado, e um crescimento de same-store sales de 7,6%. Finalmente, o canal B2B da Portobello Shop teve um crescimento de 73,4% na receita líquida versus terceiro TRI de 23, e já representa 8,7% da receita total da unidade. Bom, falando um pouco mais sobre as nossas perspectivas para o final de 2024, não temos grandes alterações sobre o que já vimos falando no decorrer dos trimestres. Na Portobello América, continuaremos evoluindo no processo de ramp-up das operações, seja da fábrica ou seja de vendas, e que novamente deve ter um impacto bastante importante no nosso resultado. Na Portobello Shop, continuamos focados em retomar maiores patamares de crescimento, seja através do crescimento de same-store sales, maturação do crescimento da rede ou no segmento de vendas B2B. Já na unidade Portobello, devemos continuar crescendo em todos os canais, buscando evoluir nosso mix de produtos através dos lançamentos dentro do nosso ciclo de inovação, além dos avanços em um dos nossos pilares estratégicos, que é a internacionalização. Na Pointer, devemos seguir avançando na nossa estratégia de fortalecimento e capacitação dos pequenos e médios revendedores, além de ampliar a participação do canal de engenharia e exportação. A retomada da competitividade industrial tem sido um fator muito importante para essa unidade e continuará gerando bons resultados à frente, seja pelo ponto de vista de custos ou de redução dos riscos de parada. Rosângela, vamos comentar um pouquinho mais sobre as perspectivas do ponto de vista financeiro? Do ponto de vista econômico-financeiro, não temos grandes alterações. Estamos atuando com disciplina e produtividade na gestão de custos e despesas para aumentar o nosso resultado operacional e a geração de caixa. Os investimentos se mantêm em níveis necessários para a manutenção da qualidade e entrega dos nossos produtos e atualização tecnológica. Do lado de alavancagem, seguimos buscando o avanço sequencial da redução de alavancagem trimestre a trimestre até o final do ano. E continuamos trabalhando no liability management com implementações de soluções financeiras para a melhoria da estrutura de capital da companhia, visando principalmente o alongamento do cronograma de amortizações das dívidas e redução do custo efetivo dessas. Muito obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor,
pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando no botão Abaixar a mão. As perguntas também podem ser realizadas por escrito, na opção Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Nascimento. Ele diz: Boa tarde, parabéns pela evolução na receita. Como está o andamento da análise anti-dumping da cerâmica indiana e qual a expectativa da companhia dos potenciais efeitos nas vendas? Bom, boa tarde. Desculpa, eu não peguei o nome da pessoa que fez a pergunta, mas já agradeço você. Sobre antidumping, tá? Esse processo de antidumping é um processo em duas etapas, tá? Numa primeira etapa, a gente tem uma decisão sobre as taxas preliminares, tá? Mas ainda o processo está em curso, está em investigação para ter uma decisão sobre a taxa antidumping definitiva, tá? Que ainda tem alguns meses pela frente para que essa decisão ocorra, mas essa primeira etapa já foi concluída e com isso a decisão foi de uma taxa de 3%, tá? De taxação nos produtos indianos, tá? Não é um primeiro sinal, um primeiro bom sinal, né, com relação à firmeza com que esse processo pode ter, nesse caso, mas também, por outro lado, ainda é bastante cedo para ser um bom indicativo aí do que vai ser a decisão final, tá? Não é um processo rápido, como eu já comentei, né? Deve aí pelo menos mais 6 meses pela frente até a gente ter uma decisão final. Acho que vale comentar que a gente observou no início desse ano um aumento significativo aí do volume de importações na Índia, tá? Mas mais recentemente a gente já tem observado um recuo, tá? Do volume de importações da Índia, tá? Eu não peguei a segunda parte da pergunta. Pode repetir para mim, por favor? Claro, a pergunta foi feita pelo senhor Tiago Nascimento. Ele diz: Como está o andamento da análise antidumping da cerâmica indiana e qual a expectativa da companhia dos potenciais efeitos nas vendas? Naturalmente, esse processo antidumping vem porque realmente os produtos indianos entram no mercado americano com bastante competitividade, tá? Ele entra em segmentos que não são exatamente os mercados alvo da Porto Belo, mas de forma indireta, sim, pode ter alguma influência. Só vale reforçar a estrutura do mercado americano, que a gente já vem comentando há alguns calls, né? O mercado americano ele é servido por 30% de produção doméstica e 70% de importação, né? E o produtor doméstico ele tem competitividade. Esse foi um dos fatores que a gente considerou para ir para os Estados Unidos, tá? Não só do ponto de vista de custo, mas também do ponto de vista de serviços, né? E claro, adequação ao mercado doméstico, relacionamento com os clientes e assim por diante, né? Então tem vários outros fatores que a gente tem que considerar, né? E que a gente está desenvolvendo no mercado americano, que nos coloca numa posição, eu diria, privilegiada versus qualquer um dos players internacionais, né? Vindo de fora dos Estados Unidos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gleidson Mendonça. Ele diz: Considerando as eleições nos Estados Unidos, qual o impacto esperado? Vamos lá, pessoal. Acho que é uma boa pergunta, mas sem entrar muito no mérito das ideologias, né? Mas o Partido Republicano com o presidente Trump, ele tende a ser
mais pró-indústria americana, né? E nós, sendo agora produtores locais, né, nossa expectativa é positiva, tá, com relação às políticas que devem ser implementadas pelo novo governo. Então, a gente está vendo com bons olhos. No mercado americano, o governo tem menor impacto de maneira geral, né, comparado ao que a gente sente aqui no Brasil, por exemplo, né, as instituições governamentais americanas são muito sólidas, né, independente aí do governo do momento, né? Então, os impactos são menores, mas a tendência é que esse novo governo seja mais favorável ao nosso negócio, sim. Nossa próxima pergunta vem novamente do senhor Tiago Nascimento. Ele diz: com esse atual patamar do câmbio, já há uma percepção de melhor competitividade para a melhoria na exportação? Tiago, obrigado por mais essa pergunta. Vejam, a gente trabalha com uma política de hedge, tá? Que trava grande parte das nossas exportações, tá? A gente tem aplicado essa política de hedge porque, do nosso ponto de vista, é muito mais importante a gente ter previsibilidade e uma garantia da rentabilidade da exportação versus a gente poder aproveitar momentos, mas que trazem muita volatilidade para a gestão do canal, né? Então, a gente tem feito essa política de hedge, mas a gente não faz o hedge de 100%, né? Dito isso, né, toda a exportação adicional ao que a gente faz, que já estão redeados, ele é beneficiado pelo câmbio livre, né? Então, naturalmente, com esse novo patamar do dólar permanecendo, né, nesse patamar, a gente ganha, sim, competitividade no mercado internacional. Sim, a gente já vem sentindo isso. E sim, a gente já tem estratégias para a gente poder aproveitar desse momento. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Cavalcante. Ele diz: boa tarde. O programa de recompra de ações já se encerrou ou ainda está em andamento? Obrigada pela pergunta. O programa de recompra ele continua em andamento, ele foi aprovado com prazo de validade de 18 meses. Lembrando que é um programa que representa uma parcela muito pequena das ações e ele tem um objetivo mais específico, né? Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Nascimento. Ele diz: o que podemos esperar de CAPEX para 2025? O segundo forno na PBA segue mantido para 2026? Vou responder sobre o segundo forno da PBA e aí a Rosângela me complementa sobre 2025. Sim, o segundo forno da PBA está mantido para 2026, tá? Em princípio, ao final do primeiro semestre de 2026. E a primeira pergunta sobre o CAPEX 2025, a gente não costuma dar guidance, então não posso falar do valor, mas qualitativamente a nossa expectativa de evolução em CAPEX é de manutenção e evolução tecnológica, e aí o que for estritamente necessário, vis-à-vis que estamos trabalhando muito forte na alavancagem. Desculpa, Lembrando, eu queria só reforçar esse ponto da Rosângela, que eu acho que é importante todos terem essa perspectiva. Esse tema da alavancagem está na nossa agenda prioritária, tá? E obviamente que essa gestão do CAPEX que nós fazemos, seja no olhar de mais curto prazo, mas mesmo quando a gente estende a 25, 26, né? Ele vai ser gerenciado à luz
do nosso compromisso de gradualmente ir reduzindo o nosso nível de alavancagem, né? Então, acho que valia a pena reforçar esse ponto, porque é bastante importante. Lembrando, caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando no botão abaixar a mão. As perguntas também podem ser realizadas por escrito na opção Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Prats. Ele diz: como está o processo de transmissão da cultura Portobello para os colaboradores americanos? Gostei da pergunta. Acho que é um tema realmente importante. É um dos grandes desafios que que a gente vem tendo, né, na Portobello América. E a gente até chamou esse projeto de Portobello Way, né, lá nos Estados Unidos, tá? E tem a intenção realmente da gente desenvolver uma cultura corporativa naquela unidade que respeite nossos valores, nossos princípios, nossa forma de trabalhar, mas sempre adaptado e respeitando também a cultura americana, né? E o avanço é bastante significativo, tá? A gente já sente e eu tenho ido com frequência aos Estados Unidos, conversado com as pessoas, e a gente realmente sente uma evolução bastante importante na integração, seja dos americanos à nossa cultura corporativa, seja dos brasileiros que foram daqui do Brasil para os Estados Unidos para trabalhar nessa unidade, integradas à cultura americana, tá? Nós tivemos, há 2 semanas atrás, uma celebração comemorando um ano pós-inauguração, né, que nós fizemos, obviamente, no ano passado, e fizemos um modelo de evento que a gente envolveu as famílias dos funcionários, né, até num evento muito desenhado pelos americanos para fazer da forma como eles tradicionalmente fazem, tá? E realmente ali a gente conseguiu sentir que a evolução é bastante significativa, com reflexos na operação. Eu acho que vale pontuar isso também, né? A gente vê, eu comentei na apresentação que é notável a evolução na estabilidade das nossas operações, tá? Então, a compreensão do nosso time, de como a gente precisa e gosta de trabalhar, evoluiu significativamente. Isso a gente já vem colhendo os benefícios disso. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Cosme. Ele diz: poderiam detalhar um pouco mais as próximas etapas do projeto Portobello América? Podemos sim. Eu vou até dar alguns passos para trás para a gente poder relembrar, né, as etapas. A gente já vem trabalhando, né, no ramp-up de vendas já há 7 anos, né? Esse projeto começou 7 anos atrás com uma pequena operação de distribuição. A evolução foi bastante significativa, que permitiu que a gente começasse o projeto da fábrica, né? A fábrica começou com um forno de fio tile, né? Em julho do ano passado, né? E em abril desse ano, nós entramos, acho que eu comentei também há pouco, na fase de produção pré-operacional do Small Formats, tá? Ambos evoluindo bem, como eu já comentei, tá? No ano que vem, a gente tem pequenos investimentos só de melhoria para ganho de produtividade e competitividade nessa fábrica, né? Mas ainda dentro dessa etapa inicial dos 2 primeiros fornos de Small Format e Field Tile, tá? Já em 2026, a gente entra com esse segundo forno de Field Tiles, tá? E também tem evolução do ponto de vista de portfólio, que é importante, que a gente vem evoluindo no Field Tile, Small Formats, mas também na categoria de mosaicos, né? E os mosaicos, assim como os Small Formats, têm um valor agregado bastante maior do que Field Tiles. Então, na composição da nossa
solução completa, nos Estados Unidos essas categorias são bastante importantes. Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Tosi. Ele diz: Boa tarde, John e Rosângela. Poderiam comentar um pouco mais sobre o segmento da Porto Belo América e o que impactou o crescimento mais que proporcional dos custos em relação à receita líquida? Obrigado. Deixa eu comentar, Rosângela, se eu esquecer de algo, me complemente, por favor. E também deixa eu ver se eu entendi bem sua pergunta, Carlos. Em termos de segmento, tá? Nossos nosso negócio lá é B2B, tá? E ele está focado basicamente em dois principais canais, tá? É o canal dos home centers, tá? E o canal de distribuição, tá? A gente também tem um canal que a gente chama dos national accounts, tá? Ou key accounts, tá? Que são grandes contas de grandes distribuidores, tá? Mas ainda dentro do segmento de distribuição, tá? Então, são esses segmentos que a gente vem atuando. E não sei se eu entendi bem a sua pergunta com relação aos custos, tá? Porque a nossa margem vem melhorando, né? Eu não sei versus que período que você está falando, mas se a gente olhar ao longo desse ano, lembrando, ano passado a gente ainda estava em fase pré-operacional, então não sei se são números comparáveis, tá? Mas nessa fase operacional que a gente está ao longo nesse ano, a gente vem melhorando o custo proporcional, inclusive, ao preço, tá? De forma significativa, trimestre após trimestre. Vocês não conseguem ver na margem bruta exatamente o que a gente vê na fábrica, por quê? Porque tem um efeito de giro no estoque, né? Então, portanto, esses efeitos vocês vão percebendo ao longo do tempo, tá? Eu já comentei aqui também, se vocês pudessem enxergar nossa margem bruta, levando em consideração o custo de produção do mês ou do trimestre, nesse caso, tá? A margem bruta do terceiro trimestre seria cerca de 4 pontos percentuais melhor do que o que a gente apresenta no nosso resultado, tá? Lembrando, caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando no botão abaixar a mão. As perguntas também podem ser realizadas por escrito na opção Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem novamente do senhor Tiago Nascimento. Ele diz: sobre o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, como ele funciona e como pode ajudar na desalavancagem? O PDIC, ele é um fundo de direitos creditórios da PBG, então nós recebemos aporte de alguns investidores, investimos também numa pequena parcela dele, a PBG investiu, e é um fundo que fica disponível para antecipar os recebimentos dos nossos clientes. Então, uma carteira de clientes B2B, a partir do momento que nós temos o faturamento performado, nós podemos antecipar o vencimento dele via a venda desse recebível, a venda desse ativo para o fundo e transformar em caixa mais rapidamente. Então, consequentemente, trazendo esse caixa para Porto Belo antes do vencimento original do cliente, ele gera um impacto na desalavancagem da dívida. Nós já tivemos esse efeito logo no lançamento do fundo, que foi lá no segundo trimestre, né, deste ano.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. John Suzuki para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado a todos por participarem dessa videoconferência. É sempre um prazer estar aqui com vocês, não só para apresentar, mas para dar esses esclarecimentos, que é sempre uma parte rica da nossa divulgação. Só reforçar para vocês o ponto que foi um bom trimestre para o grupo, né? Foi um trimestre que a gente cresceu como grupo, mas também nós crescemos em todas as unidades, né? E evoluímos também do ponto de vista estratégico, né? A estratégia em cada uma das unidades também vem evoluindo. Claro, destaque para as unidades que compõem nossos pilares estratégicos, seja da internacionalização, seja do varejo integrado, mas a gente evoluiu em todas as unidades. Vocês viram, por exemplo, o destaque da Point, que cresceu quase 40% nesse trimestre, né? Então, obrigado a todos e nos vemos novamente no próximo trimestre. Obrigada, boa tarde. A videoconferência do Porto Belo Grupo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.